A sala o representante de Edison, atirando pela janela o fonógrafo ou máquina de falar, inventada na época, sob o protesto de que era pura mistificação a ousadia do homem gravar a voz humana numa chapa de metal. E o próprio Edison, mais tarde, num momento de infeliz burrice científica, também negou a possibilidade de os irmãos Surrey voarem em aparelhos mais pesados do que o ar. Pasteur sofreu zombarias de homens eruditos, quando anunciou a existência de micro-organismos no fenômeno da fermentação. Harvey foi ironizado despodoradamente, ao demonstrar o esquema da circulação sanguínea. Sommeus, o profilático, era alvo de risotas de seus colegas e alunos, quando aconselhava que todos lavassem as mãos antes do parto, a fim de se evitar a febre puerperal. Os médicos modernos riem-se dos seus colegas ancestrais, que competiam com os ferreiros e barbeiros, na época da terapêutica das cauterizações e sangrias, mas, no futuro, os doutores também hão de rir-se, a bandeiras despregadas, diante das estampas que mostrem os atuais cirurgiões arrancando órgãos e peças do corpo humano devido ao fracasso da clínica, ou porque enfiam arames aguçados nas veias e carnes dos pacientes, sob a cruel terapia das injeções. Muita ciência médica, hoje respeitosa e positiva, não passará de superstição, crendice e motivo de ironia, quando for revista pelos médicos e cientistas do futuro. Pergunta: por que os objetos de enfeitiçamento, em geral, são encontrados em colchões, travesseiros e acolchoados? Ramatiz: os condensadores de bruxaria absorvem maior cota de energias vitais humanas, quando ficam em contato mais frequente com a vítima enfeitiçada. Daí, a preferência por travesseiros, colchões e acolchoados confeccionados com penas arrancadas de aves, crina tosada de cavalos, lã extraída dos carneiros e até casacos de peles de Marton de Vison, porque tais coisas, além de bastante impregnadas do tônus vital da fonte de onde provieram, ainda são de uso frequente das vítimas embruxadas. Pergunta: qual é o motivo da maior impregnação de tônus vital nesses apetrechos utilizados no enfeitiçamento? Ramatiz: as galinhas, os marrecos, gansos, patos, carneiros e cavalos são seres vivos e, por isso, dotados de eletricidade biológica, energia que foge pelas pontas, obediente à conhecida lei da física dos fenômenos eletromagnéticos. Então, as penas, lã ou quina, funcionam como verdadeiros cabos vivos de descarga eletrobiológica ou eletromagnética. Ademais, o processo de arrancar-se as penas das aves, quando vivas, ainda favorece o trabalho de bruxaria, pois a ave descarrega a maior cota do seu tônus vital dinamizado sob as contrações nervosas da dor. Os casacos de pele, travesseiros de penas, acolchoados de lã e colchões de crina animal são campos de magnetismo de alta frequência, o qual alimenta favoravelmente o potencial elétrico dos apetrechos de feitiçaria. A influência eletromagnética das roupas de lã de carneiro é tão acentuada, que inúmeras crianças sofrem de eczemas, urticárias, brotoejas e surtos de asma, devido a um tipo de alergia inespecífica provinda de tal elemento. Deste modo, os feiticeiros dispõem de excelente contribuição ao seu trabalho maléfico, pois, além dos objetos catalisados no seu campo eletromagnético e que projetam cargas depressivas sobre as vítimas de enfeitiçamento, ainda mobilizam o próprio tônus vital das aves e dos animais, destinado a desmaterializar e transportar os objetos de bruxaria. As penas, a crina, a lã animal e a pele de Marta ou Vison dos casacos exsudam fluidos densos em torno da aura das criaturas enfeitiçadas, favorecendo os espíritos malévolos para as espulharem vitalmente no fenômeno comum de vampirismo. Pergunta: poderias explicar-nos melhor, quanto ao favorecimento do tônus vital exsudado de aves e animais, nos objetos enfeitiçados? Ramatiz: esse tônus vital fortalece o campo de magnetismo inferior,
porque é impregnado de éter físico animal, vibrando em faixa vibratória acessível aos espíritos vampiros, que à noite andam à cata de energias vitais e nervosas, condensadas e polarizadas em torno da aura dos objetos enfeitiçados que são utilizados pelas pessoas embruxadas. O prana ou energia vital, adulterada pelos descontroles emotivo e mental do ser, durante o dia, adensa-se à noite, à superfície dos plexos nervosos, e paira acima dos chakras esplênico e umbilical, os quais governam as atividades do baço e do abdômen. Disseminando-se pelos demais chakras, esse tônus vital de qualidade inferior condensa-se na região do cerebelo e pode ser captado pelos espíritos interessados nas operações obsessivas. O éter físico de má qualidade, que flui através do tônus vital circulante nos chakras, é um produto dos impactos mentais pecaminosos, condensando-se à superfície da região infracraniana. Pergunta: certa pessoa de nossa família, depois de curtir sofrimentos atrozes, que provinham do estômago ou dos intestinos, submeteu-se a trabalho de desmancho de feitiço e expeliu do estômago agulhas, botões de osso, fragmentos e resíduos, cuja origem não pudemos identificar. Qual o fundamento disso? Ramatiz: trata-se de um tipo de enfeitiçamento mais raro e destinado à produção de sofrimentos e perturbações orgânicas, muito preferido por espíritos demasiadamente perversos. Eles materializam no ventre da vítima objetos adrede preparados e os vitalizam ininterruptamente, pelo próprio tônus vital, captado e distribuído pelos chakras umbilical e esplênico. Trata-se de um enfeitiçamento mais eficiente, porque os objetos nas entranhas da vítima absorvem continuamente o tônus vital, enquanto os condensadores colocados em travesseiros, acolchoados ou colchões sofrem descontinuidade, porque as vítimas do enfeitiçamento costumam ausentar-se do local onde os mesmos estão situados. Ademais, quando os encarnados praticam o feitiço para vingarem-se dos seus desafetos, os espíritos desencarnados e familiares costumam tomar a peito o caso de família, e passam a cooperar fortemente do além. Muitas criaturas do que partem da terra odiando vizinhos, parentes ou inimigos gratuitos, ao se acomodarem do lado de cá, procuram movimentar os piores recursos para se vingarem. Há cônjuges que, após desencarnarem e descobrirem o adultério de seu companheiro, são tomados de tal fúria vingativa, que assumem os mais ignóbeis compromissos com os malfeitores do além-túmulo, desde que estes os ajudem na desforra perversa. Pergunta: é certo que os objetos de feitiçaria podem desaparecer dos colchões ou travesseiros, quando a pessoa enfeitiçada resolve procurá-los, ao pressentir ou ser avisada da bruxaria? Nota: explicou-nos o espírito de Inhoquin que a simples ideia da pessoa enfeitiçada de abrir o travesseiro ou desmanchar o colchão, os magos das sombras movimentam-se rapidamente a fim de desmaterializarem os objetos ali situados e transportá-los, nos seus moldes etéricos, para outras zonas fora do alcance humano. Entretanto, no caso de trabalhos positivos de desmancho, como só ia acontecer com alguns peritos de Umbanda, os chefes e falanges obrigam os feiticeiros a trazer os objetos e os materializarem novamente, para então serem desmanchados dentro do rito adequado. Fim da nota. Ramatiz: os objetos ou condensadores de bruxaria, colocados nos travesseiros ou colchões, aparecem e desaparecem, conforme a vontade dos espíritos malfeitores, pois eles materializam ou desmaterializam os moldes etéricos, aproveitando-se das próprias emanações vitais degradadas pelas paixões e vícios das vítimas imprudentes. Quando tais espíritos pressentem que os enfeitiçados desconfiam da bruxaria e pretendem investigá-la, eles tratam de desmaterializar imediatamente os objetos colocados nos travesseiros, colchões ou acolchoados. Da mesma forma, procedem quanto aos que estão no estômago de certas vítimas, motivo por que os exames médicos ou chapas radiográficas são negativos. Pergunta:
Poderíeis dar-nos uma ideia do transporte ou da materialização de objetos, em travesseiros, colchões ou acolchoados? Ramatiz, na escala do mediunismo espírita, existe um médium de transporte ou de fenômenos físicos, cuja faculdade é algo rara, lhe permite exteriorizar a força nervosa em fusão com o éter físico e o prana, constituindo o ectoplasma terrícola. Trata-se de matéria visível, descolorida, pegajosa e fria, que funciona positivamente no limiar de ambos os mundos material e espiritual. É energia sutil, que sob o comando dos espíritos desencarnados pode materializar e desmaterializar objetos, e tal fenômeno escapa à visão física dos encarnados. Sem dúvida, o êxito desse fenômeno depende muitíssimo das condições harmônicas do ambiente, do desafogo espiritual e da despreocupação mental dos presentes. Sob a ação e vontade dos desencarnados, o ectoplasma, quando incide nos pés de cadeiras, mesas e quaisquer outros objetos, anula a lei da gravidade ou o campo gravitacional em torno dos mesmos, permitindo que tais coisas possam ser levitadas e transportadas. Assim, objetos de menor porte, como flores, medalhas, anéis, copos ou frascos, podem ser desmaterializados e novamente materializados a certa distância do local de trabalho. Consoante a lei de que a matéria é energia condensada, todas as coisas e objetos materiais podem ser desmaterializados ou liberados do seu conteúdo sólido, que a seguir se transforma em energia livre. Depois de liberta por aceleramento eletrônico a com acento circunflexo energia, cuja condensação tornava visível um objeto aos sentidos físicos, ali só permanece o seu molde, duplo ou contraparte etérica, absolutamente semelhante à forma habitual, quer seja uma flor, garrafa, fotografia, agulha, medalha, um anel ou retalho de fazenda. Sob tal condição, os espíritos técnicos que chefiam os trabalhos de fenômenos físicos, do lado de cá, podem transportar qualquer desses moldes para lugar adrede preparado e ali preenchê-los novamente com energia livre do próprio ambiente. Disso resulta o fenômeno inverso pelo abaixamento vibratório da energia livre ao estado anterior de matéria. Embora o objeto desapareça da visão física, esvaziando da energia que preenchia o molde etérico, ele continua nítido e intacto no mundo invisível, através de sua matriz preexistente, podendo ser novamente materializado sem o desperdício de um só elétron da sua configuração física anterior. O fenômeno lembra algo do molde de gesso, que reproduz e plasma inúmeras figuras sem perder a sua constituição original. O que os cientistas processam de modo exaustivo e complexo na desintegração do átomo pelo ciclotron, os espíritos desencarnados o realizam pelo emprego de ectoplasma mediúnico, também obedecendo às leis da física transcendental e sem usar de qualquer violência física. Pergunta: mas todos os objetos e coisas encontradas em trabalhos de bruxaria são de fundamento maléfico? Ramatiz: e muito natural que o enfeitiçamento, dada a sua antiguidade, ainda seja uma ciência obscurecida pela superstição, pois desde a Lemúria e Atlântida, tratava-se de arma terrível, com que certas tribos se exterminavam reciprocamente, à distância, através da mobilização e do emprego de energias maléficas aniquilantes. Mais tarde, os sacerdotes prudentes tentaram velar o mecanismo perigoso da magia, ao verificar que as criaturas malévolas e vingativas lhe mobilizavam os recursos para fins destrutivos. Eles introduziram símbolos, objetos, ritos excêntricos, cuja função principal era desviar e obscurecer o ritmo iniciático do enfeitiçamento. Havia necessidade de velar deliberadamente o processo mágico, que podia catalisar a vontade humana e dominar as energias poderosas do mundo oculto. O homem do povo tornaria impossível a vivência humana, caso pudesse dispor das forças incomuns da natureza, a seu modo, semeando malefícios de vinganças e desforras recíprocas. Nota: a magia, entre os antigos magos,
Era ciência importante só processada em ambientes iniciáticos, onde as forças da natureza eram utilizadas exclusivamente a serviço do bem. Mas, tratando-se de ciência que tanto pode ser utilizada para o bem como para o mal, conforme aconteceu modernamente com a bomba atômica, então nasceu a feitiçaria ou magia negra, processo maligno e vingativo dos segredos da velha ciência da magia. Fim da nota. Por isso, os processos de bruxaria apresentam acessórios ingênuos, excrescências ridículas ou extravagantes, que deixam confusos os estudiosos do assunto, embora se verifique no enfeitiçamento feito por entendidos um ritmo científico disciplinado por elevada ética mágica. A magia, atualmente, predomina em sua expressão mais iniciática, no campo original do mundo oculto, pois é processo que atua através do corpo astralino do ser, podendo dispensar, pouco a pouco, o uso tradicional de objetos para condensação fluídica incomum no plano físico. Futuramente, a ação maléfica do feitiço será desenvolvida mais propriamente pela ação mental dos feiticeiros e seus acólitos desencarnados. Mas, devido à tradição e à incipiência da maioria dos fazedores de feitiços, a bruxaria ainda requer o uso de objetos e coisas materiais, que funcionam como condensadores representativos dos três reinos da natureza. Pergunta: que significam os condensadores dos três reinos da natureza, usados no enfeitiçamento? Ramatiz: no processo de enfeitiçamento firmado na matéria, o mais importante não é a configuração ou a forma das coisas e dos objetos em uso malévolo, mas a natureza do seu conteúdo energético, que os sustentam no cenário da matéria. Assim, quaisquer corpos ou coisas podem ser transformados em acumuladores ou condensadores de força maléfica, e servir de base na bruxaria independentemente de sua constituição física. Importa que sejam de cobre, ferro, alumínio, níquel, chumbo, prata, ouro etc., mas que estejam fortemente impregnados das emanações pessoais da vítima. Daí, o motivo de encontrar-se no processo de enfeitiçamento medalhas, moedas, agulhas, abotoaduras, brincos, canivetes, chaves, correntes, braceletes, anéis, emblemas, distintivos ou piteiras, que firmam as energias do reino mineral, grãos de milho e habitualmente cereais, certos tipos de palhas, ervas tóxicas, raízes de odor agreste, raspas de madeira de boa condutibilidade elétrica, como o cedro, olmo ou álamo, que durante as tempestades atraem com mais facilidade os raios e coriscos, os quais representam as forças do reino vegetal, cabelos, sangue, urina, resíduos humanos, ossos de defunto, sebo, penas arrancadas de aves ou crina de animal, que asseguram o vínculo dinâmico do reino animal. Na Caldeia e no Egito, os antigos feiticeiros conseguiam firmar feitiços completamente indestrutíveis no rasto das criaturas, quando obtinham das vítimas lágrimas vertidas em momentos de desespero ou roupas femininas, do período catamenial. Ainda hoje, costuma-se usar tocos de cigarros, pentes, escovas ou peças de roupas impregnadas do calor, magnetismo e dos eflúvios emanados do corpo etérico da vítima. Os mais entendidos potencializam o trabalho maléfico com fotografias, miniaturas de bonecos de cera. Os condensadores então funcionam como multiplicadores de frequência mórbida, captando energias de baixo teor vibratório e projetando-as sobre o local ou pessoa visada no processo enfeitiçante. Daí, também os feiticeiros mais abalizados preferirem as coisas que tenham estado em ambientes enfermiços e contatos fúnebres, como fragmentos de mortalha e apetrechos de caixões de defunto, os quais estão impregnados das auras de sofrimento, desespero, medo ou depressão psíquica de radiação mórbida. Pergunta: qual é a ação do milho e outros cereais, inclusive os resíduos animais, na prática de bruxaria? Ramatiz: alguns cereais, especialmente o centeio, contêm certas energias virulentas,
que alimentam satisfatoriamente alguns tipos de fungos venenosos, assim como provocam enfermidades semelhantes a certos estados de ergotismo e alteração da estabilidade mental. Nota: leia-se o extraordinário artigo intitulado "É hora de se levarem os mitos aos laboratórios", incerto na revista O Cruzeiro, de 20 de 11 de 1965, destacando os seguintes trechos, em correlação ao exposto acima por Ramatiz, em 1943, quando pesquisava as propriedades de um componente do ergot, Albert Hofmann, acidentalmente, nos laboratórios da Sandoz, Suíça, descobriu a composição de uma droga que mais tarde viria abrir novos caminhos ao ainda mal conhecido mundo da mente humana. É o LSD-25, a dietilamida do ácido lisérgico, substância derivada da cravagem do centeio, preparada quimicamente em laboratório. Mais adiante, depois de submeter-se ao ácido lisérgico do centeio, Hofmann diz: vi imagens fantásticas de extraordinária elasticidade, acompanhada por um jogo caleidoscópico de cores. Perdi, totalmente, a noção de tempo e espaço. O espaço e o tempo tornaram-se cada vez mais incoerentes e senti-me dominado pelo temor de estar enlouquecendo. O pior era que eu tinha clara consciência do meu estado, mas era incapaz de dominá-lo. Por momentos, sentia-me como se estivesse fora do meu próprio corpo. Pensei que havia morrido. Meu ego estava suspenso em alguma parte do espaço, e vi meu corpo, que jazia morto sobre o divã. Observei que meu alter ego perambulava por toda a casa. Fim da nota. Os resíduos animais contêm o próprio tônus vital deteriorado das substâncias nutritivas e decompostas nas operações químicas do trato intestinal. Embora as nossas elucidações devam impressionar os leitores, pelo seu aspecto algo repulsivo e mórbido de enfeitiçamento, a verdade é que tais coisas precisam ser explicadas sem mistérios, ao público, para que as criaturas comprovem a realidade científica do feitiço e potencializem as suas defesas psíquicas, sob a força libertadora dos ensinamentos do Cristo Jesus. Na formosa parábola do semeador, em que o joio nasce junto do trigo, o Divino Mestre adverte quanto aos resultados dos pensamentos e sentimentos humanos, os quais germinam tanto plantas benéficas como maléficas. Quem semear com Jesus, há de colher exclusivamente o trigo sazonado, e quem desprezá-lo, contente-se com o joio da ninha. Pergunta: qual é a função dos feixes de agulhas, comumente amarrados com fios vermelhos e habitualmente encontrados na bruxaria? Ramatiz: as agulhas de aço, como os diversos metais condutores de eletricidade, possuem auras fortemente radioativas. Além disso, a sua conformação de filamentos ou fios de aço funcionam como diminutos cabos eletromagnéticos e favorecem bastante o escoamento dos fluidos ativados na bruxaria. Aliás, repetimos, o enfeitiçamento, dispensando a camuflagem lendária com que os magos prudentes nivelaram um mecanismo específico, é um processo puramente científico. Era atividade conhecida e praticada desde os tempos imemoriais, que catalisava e projetava as energias do mundo oculto, através dos recursos extraídos das substâncias fortemente radioativas, como aço, cobre e ferro, na confecção de agulhas, moedas, medalhas, etc. Pergunta: gostaríamos de melhores explicações a esse respeito. Ramatiz: segundo o conceito da ciência moderna, a matéria é energia condensada, ou manifestação letárgica e derradeira da energia materializada do mundo oculto, no processo de abaixamento vibratório, que depois compõe o cenário físico do mundo exterior. A energia de seu, por assim dizer, do seu campo natural de vida e atividade, para se fazer percebível pelos sentidos físicos do homem. Qualquer coisa, objeto ou ser, vibra simultaneamente na forma letárgica de matéria e também no estado oculto de energia, como um núcleo energético impregnado de éter físico sustentando a forma física tangível. Essa energia acumulada, na forma de matéria,
É uma condição anormal, motivo pelo qual tende à fuga contínua de sua prisão estática. Em consequência, uma flor, pomba, homem ou pico de montanha estão envoltos e impregnados por uma aura de luz polarizada, que reflete o halo da própria energia a forcejar incessantemente para se libertar da prisão da forma. Cada objeto, substância, ave, animal, homem, tem o duplo etérico, ou seja, uma duplicata exata da configuração material exterior, um pouco mais ampla e que prossegue atuando incessantemente do mundo oculto, onde é a fonte de sua vida original. Os clarividentes desenvolvidos sabem que o duplo etérico do homem terreno, embora sutilíssimo, ainda é uma composição material modelada com o éter físico, cujo peso oscila entre 60 e 65 gramas. Assim, um fio de cabelo, um elefante, um pinheiro, uma agulha, faca, flor, laranja ou montanha são apenas as configurações visíveis materiais e exteriores de outras figuras idênticas e etéreas, como se fossem recortadas numa transparência nítida de material plástico ou de papel celofane, sob vigoroso potencial de vida ativado no campo das forças magnéticas do mundo oculto. A ação mental e dinâmica do feiticeiro, sobre o campo físico dos objetos e seres destinados à função censurável de acumuladores magnéticos de enfeitiçamento, também se propaga pelo duplo etérico dos mesmos, obediente à lei de atração e coesão magnética. Os fluidos acumulados em tais objetos, sob a lei de atração recíproca dos semelhantes, vinculam-se à aura do duplo etérico da vítima e disseminam-se pelo seu perispírito, causando enfermidades e perturbações, que desarticulam o controle intuitivo dos guias sobre a pessoa enfeitiçada. As coisas e objetos materiais, sob a força mental do mago poderoso atuando-lhes no duplo etérico ou corpo vital, podem transformar-se em captadores de éter físico inferior e de energia astralina maléfica. Pergunta: a presença da cor vermelha, tão frequente, em fios, contas, retalhos de fazenda e outras coisas, nas práticas de bruxaria, tem alguma função importante? Ramatiz: o vermelho é uma cor física, excitante e sanguínea, que facilmente se acasala ao campo vibratório das forças primárias acumuladas no processo de enfeitiçamento. As fitinhas e figas vermelhas são muito usadas para desviar a carga nociva do mal-olhado, sendo cor tão objetiva que excita e irrita o próprio touro. E cor primária, que as tribos selvagens e os pajés africanos tanto preferiam nos seus ritos bárbaros e festivais folclóricos. Pergunta: por que alguns enfeitiçamentos são feitos preferencialmente com a terra do cemitério? Ramatiz: a terra do cemitério é muito impregnada de tônios vital ou resíduos vitais, que exsudam-se durante a decomposição dos cadáveres, pois o homem é um corpo impregnado de eletricidade animal e de éter físico aurido na fonte solar. O cadáver, ao decompor-se no seio da sepultura, também libera energia condensada na forma de matéria ali aprisionada para compor o edifício atômico do corpo de carne. A terra saturada de humus magnético e fluidos mórbidos dos cadáveres, transforma-se num excelente veículo para fumar a bruxaria e fortalecer a obsessão. Certas falanges da Umbanda trabalham exclusivamente no ambiente de cemitério, porque os seus chefes são hábeis especialistas e técnicos experimentados, que sabem operar com a terra impregnada de fluidos de defuntos no processo de feitiçaria. Nota: trecho extraído da obra Obreiros da Vida Eterna, edição da FEB, capítulo 15, Aprendendo Sempre, de André Luiz, que assim diz: nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando as vísceras cadavéricas, para subtrair-lhes resíduos vitais. Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e, através de passes longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade dispersando-os, em seguida, na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana. É muito conhecido,
entre quase todos os umbandistas, o famoso caboclo veludo, hábil e experiente técnico do mundo astral, que trabalha em Cascão, nos cemitérios, dando cumprimento a certo tipo de karma terrícola, que ali se processa através de tarefas repulsivas. Fim da nota. Pergunta: e a função do carvão, no enfeitiçamento? Ramatiz: o carvão é um condensador mineral adotado pela própria ciência médica, que utiliza para fins absorventes, como nos casos de dispepsia, excesso de gases, ou ainda na função de purificar certas águas e revestir filtros especiais. Mas ele também age no plano etérico e astralino, influindo através do duplo etérico do homem, pois capta e absorve fluidos psíquicos e forma pensamentos de baixo teor vibratório. O carvão, quando proveniente de madeiras de boa condutibilidade sonora e eletromagnética, como o cedro, olmo, álamo e açoita-cavalo, árvores que atraem facilmente os coriscos nas procelas tempestuosas, transforma-se em bom absorvente, durante a noite, de fluidos nocivos que vagueiam e chocam-se com a aura das pessoas adormecidas. Os antigos magos ativavam o eletronismo do carvão de cedro sob processos incomuns de magia, e depois o colocavam junto ao leito de dormir, para absorver os eflúvios mentais e astrais impuros de magos adversos ou pessoas malfeitoras. Ao amanhecer, lançavam-no à água, afastando para longe o residual mental australino inferior, que ali aderia por força da ação ofensiva. Os benzedores usam o carvão num copo de água e, conforme o seu comportamento no líquido, diagnosticam quebranto ou a proliferação de vermes nas crianças. Antigamente, era tradição usar o carvão na chocagem de ovos, pois ele amortecia o efeito magnético da descarga do trovão, pois as larvas recém-descidas do mundo astralino para formar os ovos são destruídas facilmente pela repercussão etérica das trovoadas. Para desembaraçar uma carta, era recomendado colocar-se a mesma numa caixa de metal cheia de carvões, e, ao fim de 3 dias, enterrá-los ao pé de uma árvore. O carvão, na verdade, age lenta e proveitosamente como disseminador de maus fluidos, mas depois de bem conjurado por um mago competente. Nota: não se esqueça, o leitor, de que Ramatiz só alude ao poder absorvente positivo do carvão de cedro, para servir de condensador de fluidos inferiores junto ao leito, só depois de ser convenientemente dinamizado por processos incomuns de magia. Em consequência, não passaria de superstição ou crendice a criatura livrar-se de maus fluidos, só porque usa carvão à beira do seu leito, e sem a dinamização do seu campo eletrônico previamente efetuado por um bom magista. Fim da nota. Pergunta: somos mais propensos a crer que a conduta evangélica da criatura é defesa psíquica mais poderosa do que um punhado de carvão junto ao leito, não é verdade? Ramatiz: sem dúvida, um estado absolutamente evangélico ou de perfeito equilíbrio espiritual imuniza o homem contra quaisquer tipos de projeções psíquicas inferiores ou agressivas. Mas, também, é verdade que as forças deletérias em circulação pelo mundo não se extinguem, nem deixam de agir sobre os homens, só porque há quem se julgue evangelizado. Elas insistem e forçam a resistência psíquica do ser, causando prejuízos ou violências, assim como o vento agressivo não vence o arvoredo vigoroso, mas dobra e quebra o arbusto frágil. Não basta o homem ler ou suspirar evangelicamente, para elevar-se à graduação superior e imunizar-se contra os maus fluidos do mundo. É a sua vivência incessante, plena de pureza, renúncia, humildade e amor, que então lhe proporciona a segurança espiritual no seio brutal das forças combativas e agressivas do mundo físico. Obviamente, quem já atingiu elevado grau de pureza angélica, não precisa nem reencarnar-se na Terra, orbe onde nada mais existe de atrativo para o seu espírito cristificado. Mas, justamente porque o homem não se encouraça na virtude, a sua defesa psíquica é precária e, às vezes,
mais precária do que um punhado de carvão magnético e absorvente de fluidos maléficos dinamizado por magos competentes. O homem terreno ainda é um candidato em potencial para sofrer o impacto de qualquer carga de bruxaria mental, verbal ou física. Por isso, Buda, em sua peregrinação terrestre, sempre advertia: assim como a chuva irrompe na choupana mal coberta, assim a paixão irrompe na mente mal disciplinada. Pergunta: explicam-nos os entendidos que o enfeitiçamento feito através de modelos de órgãos recortados em retalhos de fazenda ou submoldes de cera predispõe a vítima a toda sorte de diagnósticos errados, atrofia de órgãos e até operações inúteis e desnecessárias. Isso tem fundamento. Ramatiz: em certos casos, a bruxaria realmente objetiva a mutilação da vítima através de atrofias orgânicas, acidentes de operações desnecessárias, cujo êxito, evidentemente, também depende da maior ou menor defesa psíquica da mesma. Os retalhos de tecidos reproduzindo conformações anatômicas de órgãos físicos, sob o processo de enfeitiçamento, quando não são desmanchados a tempo, podem levar a vítima a sofrer operações, atrofias orgânicas ou cirurgias precipitadas. Os órgãos modelados pelos feiticeiros nesse tipo de bruxaria induzem o médico a erros de diagnóstico e a terapêutica equívoca. Na maioria dos casos é preciso recorrer-se às operações mediúnicas ou convocar socorro vigoroso do mundo espiritual. O desmanche de objetos ou modelos de órgãos enfeitiçados, geralmente situados em travesseiros de penas, colchões de crina ou acolchoados de lã de carneiro, quando em tempo, ainda alivia bastante os enfermos dos seus padecimentos estranhos, devido a os libertarem dos fluidos coercitivos. Nota do médium: eu não acreditava em feitiço, e, quando ingressei no espiritismo, ainda fiquei mais convicto da tolice dessa crendice primitiva. Mas, em 1951, comecei a sentir fortes perturbações na região do estômago e fígado, sofrendo tonturas, dores, indigestões e intoxicação sanguínea, o que me deixava aflito, nervoso e perturbado. Após diversos diagnósticos médicos, duvidosos e inócuos, alguns testes de laboratório e a proverbial coleção de chapas radiográficas, concluiu-se que a minha vesícula estava atrofiada impedindo o fluxo normal da bilis. Então só existia uma solução: extirpá-la. 4 dias após a extirpação da vesícula, em fase de convalescença, fiz um trabalho mediúnico em nosso lar, incorporando o espírito de Inhoquin, velho amigo, e recomendo que fosse aberto o meu travesseiro na mesma noite. Sob intenso espanto, minha esposa, meus filhos e eu encontramos o seguinte material estranho no interior do travesseiro: diversas coroas de penas de galo, punhados de grãos de milho, um feixe de agulhas com fio vermelho, fragmentos de cobre e um emblema desportivo, que desapareceram inexplicavelmente. Mas, destacando-se entre as penas do travesseiro, havia um pedaço de fita de gorgorão amarelo, larga, traindo o indefectível ornamento de caixão de defunto. Na ponta da mesma, estavam costurados 2 retalhos de fazenda vermelha, configurando a cópia razoável de um fígado humano, em cujo interior, onde devia existir a vesícula, existiam 7 cruzes costuradas de fio mais claro. Realmente, eu havia extirpado a vesícula 4 dias antes. Minha esposa, algo sentimentalista e inconformada, protestou que Ramatiz havia me abandonado à má sorte da bruxaria, tendo retrucado Inhoquin. Nhoemais saiu daqui do além, depois de ler combinado e decidido ajudar a esclarecer esse negócio de feitiço, aí na Terra, que é feito a varejo, por todo o mundo. No entanto, ele desacreditou disso, e, então, só havia um recurso: fazer Nhoemais sofrer na própria carne a realidade do embruxamento. Realmente, eu precisaria de centenas de páginas para descrever os benefícios e acertos que logrei espiritualmente, após o salutar feitiço que me fez extrair a vesícula. Fim da nota.
Pergunta: que significa desprender os objetos da saturação maligna? Ramatiz: os objetos de bruxaria encontrados em travesseiros, colchões, no ventre do sapo de boca costurada ou expelidos por pessoas enfeitiçadas, devem ser libertos do magnetismo enfermiço etéreo astralino vinculado às vítimas, para elas recuperarem-se no seu metabolismo vital e retomarem a saúde que lhes foi perturbada. É por isso que o Alto sempre providenciou a encarnação de criaturas simples, mas entendidas em tal atividade portadoras de um certo dom espiritual, que fazem exorcismos, simpatias ou espancam os fluidos ruins dos objetos preparados e usados no processo de bruxaria. É preciso romper a amarração fluídica do núcleo virulento dos objetos utilizados como condensadores enfermiços. Pergunta: que se deve fazer com peças de roupas, cordões ou tiras de panos trançadas, amarradas ou cheias de nós, como já tivemos oportunidade de encontrar em trabalhos de feitiçaria? Ramatiz: os objetos ou coisas encontradas em travesseiros, roupas ou colchões nem sempre possuem força maléfica, porque a positividade do feitiço depende, fundamentalmente, da capacidade do conhecimento do feiticeiro ou dos espíritos que auxiliam. Não é fácil fazer o feitiço, pois se assim não fora, o primeiro gozador faria amarração de roupas furtadas à pseudo-vítima, logrando sucesso nas suas intenções perversas ou simplesmente sarcásticas. Mas como o enfeitiçado não pode descobrir se a bruxaria encontrada é positiva ou trata-se de uma inexperiência condenada ao fracasso, então é aconselhável que a própria pessoa visada no enfeitiçamento destrance roupas, desamarre cordões, fitas de pano ou coroas de penas e depois submeta esse material a uma lavagem de álcool ou solução de sal grosso, atirando a água corrente, livre das amarras fluídicas. As auras fluídicas dos objetos preparados na bruxaria são alimentadoras de larvas, vibriões, bacilos e germens psíquicos de toda a natureza astralina, os quais baixam vibratoriamente e incorporam seu enfeitiçado, penetrando na circulação nervosa, endocrínica, sanguínea e produzindo as enfermidades persistentes. Dissolvido o campo fluídico mórbido existente no ambiente do enfeitiçado, tais germens e partículas virulentas também se dispersam e retornam para o seu campo peculiar no mundo oculto, assim como o calor ainda permanece mesmo depois de apagado o fogo. Pergunta: por que os objetos de feitiço devem ser jogados na água corrente? Ramatiz: e de senso comum que a água é boa condutora de eletricidade. E por esse motivo, os objetos imantados magneticamente no feitiço, quando lançados na água corrente, deixam ali o seu residual fluídico. Além da água absorver as emanações de éter físico, que é adulterado na bruxaria, ela ainda as conduz para longe do local onde atuavam, desvinculando os laços fluídicos da vítima. E por isso que o povo não aconselha construir-se casas sobre rios, porque é de praxe comum atirarem na água corrente os objetos de desmancho, cujos fluidos depois vagueiam a esmo por baixo das casas ali construídas. Pergunta: por que os objetos enfeitiçados devem ser atirados na água corrente antes do sol se pôr? Ramatiz: indiscutivelmente, o Sol é o corpo celeste mais importante no sistema constelatório da Terra, pois dele emanam todas as formas de energias e radiações que estimulam, criam e nutrem a vida no vosso orbe. Todos os corpos químicos do conhecimento humano existem no Sol, somando atualmente perto de 1.200 elementos. Mas a ciência humana só conhece o potencial fabuloso solar no campo propriamente físico e de energismo sensível ao aparelhamento humano. No entanto, são as forças prânicas, astralinas e etéreas, irradiadas do Sol, o principal potencial a impregnar o planeta terrestre de sua ação oculta. Por isso, os objetos de feitiço perdem a sua imantação nociva e enfeitiçante,
quando atirados à água corrente antes do pôr do sol porque são bombardeados pelos raios infravermelhos na sua contextura etérica e pelos raios verdes na sua intimidade astralina. Capítulo 5. Enfeitiçamento por meio do sapo. Pergunta: por que motivo é tão comum encontrarmos o sapo com a boca impiedosamente costurada e o ventre contendo objetos e coisas das vítimas enfeitiçadas? Ramatiz: o sapo é considerado pelos feiticeiros um excelente condensador vivo, bioelétrico, para o melhor êxito da magia negra endereçada a determinada pessoa. O seu sistema vital nervoso é poderosíssimo captador de energias etereomagnéticas do ambiente e das pessoas, assim como o filtro de pedra absorve e retém os detritos deixados pelas águas poluídas. O sapo enfeitiçado condensa os fluidos densos que vibram em torno de si, mas, depois, ele os degrada pelo abaixamento vibratório, durante a sua função de aparelho vivo de filtração mórbida. Acicatado pelo sofrimento, ele exala uma aura fluídica residual enfermiça no meio ambiente onde os situam. Essa atmosfera magnética, densa e viscosa, alimenta a fauna psíquica inferior para atuar positivamente no plano material. A atmosfera eletromagnética inferior irradiada pelo sapo e potencializada pelo feiticeiro, depois transforma-se num lençol corrompido e nutritivo de miasmas, embriões, bacilos, larvas e elementos primários do astral inferior. Os objetos colocados nas entranhas do sapo, furtados à própria vítima do enfeitiçamento, funcionam como canais psíquicos ou pontos de referência, congregando as correntes do maus fluidos que se projetam em direção à aura do embruxado, sob a própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. Esses fluidos buscam, naturalmente, a aura da vítima da bruxaria, através dos endereços vibratórios que são dispostos para tal malefício. Pergunta: o que significam endereços vibratórios da vítima do feitiço? Ramatiz: o feiticeiro submete o sapo ao processo de eletrização, mas o faz no sentido de transformá-lo num campo magnético subversivo. Em seguida, coloca-lhe no ventre os objetos roubados ou desmaterializados da vítima, como botões, fragmentos de cigarros, fotografias, cabelos, moedas, medalhas, abotoaduras, anéis ou agulhas, que estão impregnados do éter físico da mesma. Esses objetos servem de veículo, elo ou endereço vibratório para projetar os impactos do feitiço, e que vibram nas entranhas do sapo na frequência comum do seu próprio dono. Eles induzem ou orientam qual o objetivo a que devem projetar-se as correntes fluídicas enfermiças produzidas pelo sofrimento atroz do sapo. Semelhante à lei física que disciplina o fenômeno dos vasos comunicantes, os fluidos algo densos emitidos pelo sapo e acasalados às emanações dos objetos da vítima tendem a buscar a sua fonte original num circuito fechado e de resultados perniciosos. Os endereços vibratórios são os próprios objetos da vítima colocados no ventre do sapo e que funcionam à guisa de cartão de visita do seu portador. Pergunta: de que modo os fluidos atraídos pelo sapo podem formar as correntes fluídicas nocivas, que depois se orientariam em direção à vítima do enfeitiçamento? Ramatiz: explicamos, alhures, que os objetos de feitiçaria impregnados das emanações etereoastrais da vítima funcionam à guisa de uma bússola indicando a direção onde se encontra a mesma. O sapo enfeitiçado ou eletrizado, em sua natureza bioelétrica muito acentuada devido ao sofrimento produzido pelos objetos colocados em suas entranhas, então condensa e atrai os fluidos de eletricidade primária existentes no ambiente. Em virtude de encontrar-se com a boca costurada, ele concentra-se num espasmo mórbido cruciante, e depois afrouxa o sistema nervoso projetando à distância a carga fluídica deletéria, a qual é facilmente atraída pela aura do próprio enfeitiçado. O sapo, depois de preparado para a excêntrica função de condensador e transformador vivo,
torna-se o alicerce enfermiço para o feiticeiro controlar a vítima tão satisfatoriamente, conforme hoje é tão comum usar-se o controle remoto. Pergunta: não seria um verdadeiro equívoco da natureza essa estranha característica de o sapo funcionar como um condensador vivo e mórbido, reduzindo e modificando as vibrações salutares da pessoa enfeitiçada para uma frequência enfermiça? Ramatiz: evidentemente, Deus não criou seres nem forças destinadas especificamente a processos de enfeitiçamento humano, assim como o atomismo das coisas do mundo nada tem a ver com o arrasamento de cidades e aniquilamento de milhares de criaturas pelo crime da bomba atômica. Isso é próprio da criatura humana primária e daninha, que subverte o sentido benéfico das coisas criadas para o bem comum, atribuindo-lhes funções destruidoras. A mesma pólvora que rompe as rochas para o calçamento de ruas e construção de alicerces para os lares terrícolas também pode transformar-se em arma terrível para esfrangalhar a mocidade do mundo. Nos campos de guerra, o barco generoso, que a divindade inspirou para o domínio das águas, o homem o transformou em cruzadores, destroyers e lança-minas mortíferos. O avião, como a ave de aço fraterna destinada a unir os continentes, tornou-se um monstro alado a vomitar ovos de fogo sobre mulheres, crianças e velhos. O próprio rádio, que introduz nos lares a música cariciosa e a informação amiga, também se transforma em instrumento de morte, ordenando o massacre de criaturas e o afundamento de navios pacíficos. Em consequência, certas disposições naturais magnéticas, elétricas, vitais e orgânicas de vegetais, minerais e animais, como no caso do sapo, servem de recursos maléficos para os homens praticarem atos criminosos. Assim, enquanto o médico serve-se do sapo em experimentos de laboratório, tentando melhorar as condições sanitárias do ser humano, e o técnico da lavoura o cria para a exterminação das lagartas destruidoras, o feiticeiro diabólico sacrifica semeando o sofrimento mediante a utilização de suas qualidades eletromagnéticas. Em sentido oposto, inúmeros venenos extraídos de serpentes e aranhas, ou o arsênico, que fez tanto sucesso entre certos imperadores romanos e consagrou a arte diabólica dos Borgias, hoje são elementos terapêuticos usados pela medicina terrena. O sapo, portanto, não foi criado com a função mórbida de condensar miasmas, larvas, bacilos e germes do astral inferior sobre as criaturas embruxadas, mas o homem, perverso e daninho, é que lhe impõe destino tão inglório. Pergunta: mas o sapo é o único animal adequado para o processo maléfico de enfeitiçamento? Ramatiz: inúmeros animais, répteis, insetos e até os seres humanos, podem prestar-se satisfatoriamente para as operações de magia negra e servirem como condensadores vivos ou pontos de apoio dinâmico para formar a bruxaria. Através deles, a natureza espelha e filtra sua energia telúrica, na forma de magnetismo vivo em várias frequências vibratórias, servindo, infelizmente, para fundamentar as habilidades condenáveis dos feiticeiros. Existem aves que a voz corrente do povo chama de zaradas, porque o seu metabolismo magnético depressivo é capaz de modificar rapidamente o meio ambiente fluídico. Enquanto a arara e a araponga são verdadeiras espancadoras de fluidos deteriorados, a coruja e o morcego funcionam como ímãs vivos atraindo as emanações enfermiças errantes do astral inferior. Mas, apesar do grande número de animais, aves e répteis de magnetismo favorável à bruxaria, ainda é o sapo, na sua indumentária mórbida e repulsiva, o ser que melhor se presta às combinações pervertidas do enfeitiçamento. O homem ainda não se utilizou das faculdades e dos dons magnéticos de todos os insetos, aves e animais para fins ignóbeis, porque ele ainda não conseguiu identificar tais poderes inusitados. Felizmente, o feiticeiro preocupou-se tanto com o sapo, que esqueceu o morcego, bem mais propício ao feitiço, porque tem o sangue quente quando em atividade, e o esfria quando em repouso.
O morcego alcança a hibernação mais rapidamente do que outros mamíferos e pode ser colocado facilmente numa geladeira, porque adormece quando cai a temperatura do seu corpo e o seu coração afrouxa o ritmo de 180 batidas por minuto. E animal muito mais resistente do que o sapo e pode viver com o coração parado, tem vida longa e vence fenomenalmente as piores moléstias, repelindo o contágio da raiva e as infecções de quaisquer vírus. É o único mamífero com o poder de voar, podendo carregar 2 vezes o seu próprio peso, embora cego, emite pulsações ultrassônicas ao escutando sons através dos dedos, no conhecido fenômeno de radar ou sonar. Estranhamente os feiticeiros optaram pelo sapo no processo de enfeitiçamento, desinteressando-se do morcego, um dos mais positivos potenciais vivos de magnetismo e eletricidade biológica. Pergunta: supomos que a cobra ainda seja melhor condensador de enfeitiçamento, pois esse réptil eletromagnético pode fascinar pássaros e até animais de pequeno porte. Que dizeis? Ramatiz: realmente, a cobra é um réptil fortemente eletromagnético, mais vibrátil do que o sapo, pois consegue fulminar os insetos que transitam no raio de ação tóxica emanada de sua aura. Ela hipnotiza pássaros à distância, os quais marcham desesperadamente para o seu fim trágico sem poderem livrar-se da triste sorte que os espera. Mas a cobra é mais propriamente um cabo elétrico, vivo, e que, devido à sua configuração linear, escoa suas energias rapidamente pela cauda, no processo vulgar de fio-terra, obediente à lei de que a eletricidade foge pelas pontas. Nessa forma de cabo vivo, a cobra é um condutor instável de eletricidade e magnetismo, sem poder funcionar como um depósito fluídico que possa corromper a carga absorvida no processo de enfeitiçamento. Mas o sapo, devido à sua forma anatômica de concha viva, retém e conserva os fluidos absorvidos do ambiente, os quais se decompõem por falta de renovação, assim como a água da cisterna deteriora-se por falta de uso. O fluxo do éter físico primário converge para o sapo na sua forma excêntrica de condensador elétrico, e ali polariza-se, formando uma aura magnética mórbida, em vez de fugir pelas extremidades, como a peculiar a forma linear da cobra. O metabolismo nervoso do batráquio sobrecarregado de eletricidade biológica estabelece uma espécie de reação em cadeia, por atrito, e que o torna um chamado campo dielétrico, capaz de acumular energias negativas. Mas, pela lei dos polos contrários, ele então atrai sobre si as cargas positivas trabalhadas pelo feiticeiro. Aliás, a rã, parenta próxima do sapo, serviu a Galvani para comprovar a existência da eletricidade animal. Ademais, o sapo é resistente à falta de alimentação, sobrevive distante do seu habitat natural, adapta-se facilmente às modificações térmicas e climáticas, pois é animal cuja vida se nutre do gás metano dos pântanos fétidos. Imperceptível ao olfato humano, é dificilmente identificável. O sapo se defende pelo mecanismo sui generis de exudar líquido corrosivo e permanece longo tempo no lugar em que o colocam, assegurando êxito para o feiticeiro, em face da peculiaridade de condensador vivo capaz de baixar as vibrações defensivas do enfeitiçado. Pergunta: poderíeis dar-nos uma ideia dessa natureza eletromagnética do sapo, que o faz agir à distância e causar danos por estar enfeitiçado? Ramatiz: o sapo atua, à distância, sobre o incauto besouro que revoluteia em torno de um foco de luz e o atrai, impiedosamente, para dentro de sua boca aberta. Qual é a força que atua sobre esse inseto imprudente, conduzindo-o para a boca do sapo, se não a força bioelétrica ou a capacidade atrativa do magnetismo animal? Do sapo, ao local em que voeja o besouro desprevenido, distam por vezes alguns metros, mas o batráquio, agindo quase em transe hipnótico e sem tocar fisicamente, consegue arrastar a vítima para sua garganta famélica. Evidentemente,
O sapo é um centro animal poderoso e atrativo a exudar uma potencialidade magnética, que cientificamente citada e previamente preparada pelo feiticeiro armazena energias maléficas transformando-as num foco de emanações fluídicas pestilenciais. Habilmente colocado sob o soalho, na adjacência das residências humanas, enterrado no caminho por onde as vítimas devem passar ou deixam seu rastro magnético, o infeliz batráquio exacerbado pelo sofrimento que lhe é imposto sacrificialmente, então, excita os seus espasmos bioelétricos